Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. E falaremos do capítulo 43, 44 e 45. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por cada vida que está assistindo, Senhor, através das redes sociais. Que possa, Senhor, ser abençoado por Ti, que o Seu Espírito Santo possa fazer compreender a Tua palavra, Senhor, para nós crescermos na graça e no conhecimento dela. Seja conosco, abençoe esse momento, é que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e hoje começaremos a falar do capítulo 43, que Gênesis 43 registra a segunda visita dos irmãos de José ao Egito. O estudo bíblico de Gênesis revela como José recepcionou seus irmãos sem que eles soubessem e que se tratava do jovem que eles venderam aos ismaelitas. O esboço de Gênesis 43 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, a segunda vinda dos irmãos de José ao Egito, que está lá no capítulo 43, de 1 a 14. A segunda é a chegada dos irmãos de José ao Egito, conforme Gênesis 43, 15 e 30. E no terceiro e último, a refeição na casa de José, conforme Gênesis 43, 31 e 34. Então, lá no versículo de 1 a 4, começa relatando que a crise de fome que persistia por toda a terra de Canaã. Então, quando a família de Jacó acabou de consumir o cereal que havia sido trazido do Egito, Jacó ordenou que seus filhos descessem novamente ao Egito para comprar mais mantimento, conforme lá Gênesis 43, 2. Mais adiante da ordenança de Jacó, Judá lhe respondeu que se eles não levassem junto dele ao Egito o caçula Benjamim, eles não conseguiriam ser atendidos pelo governador egípcio, que controlava a venda do cereal. Jacó ficou profundamente abatido com tudo isso, pois temia pela vida de Benjamim. Judá explicou que o governador egípcio perguntou a ele se o pai dele ainda estava vivo e se tinha outro irmão. Eles responderam com sinceridade, pois jamais poderiam imaginar que o governador exigiria que o irmão mais novo deles fosse levado ao Egito, conforme Gênesis 43, 3, 7. Contudo, Judá se responsabilizou por Benjamim e garantiu a Jacó que qualquer mal que acontecesse a ele poderia ser cobrado dele. Aqui podemos perceber que Judá assumiu a responsabilidade de seus irmãos, em vez do primogênito Rúben. Isto é mais uma confirmação que Rúben de fato havia perdido a proeminência da família de Jacó, embora os privilégios de primogenitura fossem dados a José. Judá se tornaria o patriarca da tribo real de Israel, a qual viria a descendência do rei Davi e, consequentemente, o Messias, conforme Gênesis 49, 10. Como não havia outra maneira, Jacó precisou autorizar a ida de Benjamim ao Egito. Antes, porém, ele instruiu seus filhos a levar ao Egito o que eles tinham de mais precioso para oferecer como presente a José, além de também levar dinheiro em dobro e o dinheiro que havia sido devolvido, justamente o cereal, conforme Gênesis 42, 25. Quer dizer, Jacó orientou, instruiu os filhos a levar as melhores coisas, mas ele não sabia que era José, né? Eu falei José mas na verdade ele sabia que era o governador, ele queria agradar o governador, até para não fazer mal nenhum a Benjamim, né? E com tudo isso, Jacó estava temeroso. Então ele orou para que o Deus Todo-Poderoso, no original El Shaddai,
desse misericórdia a seus filhos perante o governador do Egito, e que ele libertasse Simeão, que havia ficado preso no Egito, e deixasse retornar a Benjamim à terra de Canaã. Isto é lá, está em Gênesis 43, 14. Aí vem lá em Gênesis já 43, 15 e 30, fala que os irmãos de José fizeram todos os preparativos, carregaram-se junto aos seus jumentos e partiram para o Egito. Chegando ao Egito, eles se apresentaram diretamente a José. Quando José viu que Benjamim estava junto deles, ordenou seu servo que levasse todos a ele à sua casa para comerem com ele ao meio-dia, conforme Gênesis 43, 15 e 16. Porém, os irmãos de José tiveram medo, porque ao serem conduzidos à casa de José, pensavam que o governador de Egito iria acusá-los de fazê-lo escravo. Isso lá está em Gênesis 43, 18. Inclusive, eles foram até o mordomo de José e contaram que, embora estivesse comprado mantimento na primeira vez, todo o valor que eles tinham pagado apareceu novamente junto ao cereal que levaram à terra de Canaã. O objetivo dele era deixar muito claro que era inocente e que em tudo aquilo, conforme Gênesis 43, 20 e 22. Então, o mordomo de José tranquilizou, dizendo-lhe, basicamente, que tudo aquilo era parte da providência de Deus. Talvez um indicativo que o mordomo também havia chegado à fé no Deus de Israel. O mordomo também trouxe a ele Simão, que havia ficado preso. Depois todos foram à casa de José e esperaram por José, que chegaria ao meio-dia, conforme Gênesis 43, 23, 25. Quando José chegou à casa, seus irmãos rapidamente lhe trouxeram os presentes que tinha em mão e se prostraram perante ele. Aqui, mais uma vez, vemos o cumprimento dos sonhos de José, conforme lá em Gênesis 37, 5, 11. Seus irmãos já tinham se curvado em submissão a ele na primeira visita deles ao Egito. Mas agora eles estavam se prostrando perante José, não apenas em submissão, mas em honra a ele. José perguntou àqueles homens o que o pai dele ainda vivia, e eles responderam afirmativamente. Depois José colocou os seus olhos sobre Benjamim, lhe saudou com uma forma especial, que, entre aspas, Deus te conceda graças, meu filho, fecha aspas, conforme Gênesis 43, 29. Aqui vale lembrar que Benjamim era irmão legítimo de José, tanto pelo lado paterno quanto o lado materno. José ficou muito emocionado naquela ocasião e rapidamente procurou um lugar para chorar longe da vista dos seus irmãos, conforme 43, 30. A refeição na casa de José acontece lá no versículo 31 a 34. Depois de conter-se, José retornou ao ambiente em que estavam seus irmãos e ordenou que a refeição fosse servida. Os irmãos de José foram servidos separados dos egípcios, conforme Gênesis 43 diz que, entre aspas, aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, portanto isso é abominação para os egípcios, fecha aspas. Está lá em Gênesis 43, 32. Os egípcios não tinham o costume de compartilhar a refeição com o estrangeiro. Além disso, a questão é que os hebreus tinham prática alimentar muito diferente dos egípcios. Eles comiam a carne de animais que no Egito era considerado sagrado, conforme 46, 34. Aos irmãos de José foram designados assentos na ordem conforme o nascimento dele. Obviamente, eles não entenderam como aquilo poderia ser possível e ficaram maravilhados, conforme Gênesis 43, 33. Por último, foram apresentados os irmãos de José suas porções. Significativamente, a porção de alimentos de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer um dos demais. Alguns comentaristas entendem que essa demonstração de favoritismo em favor de Benjamim tinha o propósito de testar seus irmãos quanto ao comportamento invejoso que anos atrás eles tinham demonstrado contra o próprio José. Mas o texto bíblico revela que aquela situação parece não ter deixado os irmãos de José enciumados,
pois eles se panquearam com ele, conforme Gênesis 43, 34. Seja como for, o que fica claro em Gênesis 43 é que através de José o Senhor estava operando naquela família e tinha sido dividida pelo comportamento facioso da inveja. Agora a paz estava repousando sobre a família da aliança. E agora partiremos para o capítulo 44. No capítulo 44, resiste a continuação do segundo encontro entre José e seus irmãos. O estudo bíblico de Gênesis 44 ainda fala como José planejou deter seus irmãos no Egito. Esse plano fazia parte do objetivo de José de testar a vitalidade daqueles homens. O esboço de Gênesis 44 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, o plano de José para deter seus irmãos, lá em Gênesis 44, de 1 a 5. Os irmãos de José ficam surpresos com a acusação, Gênesis 46, 6, 13. Terceiro, a defesa de Judá, Gênesis 44, 14 a 22. E por último, e quarto, Judá se coloca no lugar de Benjamim, Gênesis 44, 23 a 34. Então, em Gênesis 44, começa com José no Egito, dando ordem aos seus mordomos para dar todo o mantimento a seus irmãos, que pudesse carregar. Mas eles também deveriam colocar na boca de cada saco cereal o dinheiro referente ao valor a ser pago pelos mantimentos, conforme 44:1. Além disso, José também ordenou que seu copo de prata fosse colocado no saco de mantimento do seu irmão mais novo, Benjamim, conforme 44:2. O servo de José fez tudo conforme lhe ordenou. Então, pela manhã, quando já estava claro, os irmãos de José despediram e saíram da cidade do Egito. Mas que eles tivessem se distanciado, José ordenou que seu mordomo fosse atrás dele e questionasse acerca do seu copo. José instruiu seu mordomo a dizer o seguinte, entre aspas, não é este copo que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade, fecha aspas. Isso está lá em Gênesis 44, 5. A adivinhação relacionada ao copo refere-se a uma prática chamada de hidromancia. Essa prática era comum no Antigo Oriente Próximo, onde a pessoa usava o recipiente contendo água para fazer previsões e adivinhações. Essa declaração apenas fazia parte do plano de José. Era uma argumentação que colocava dramaticidade no questionamento e deixava claro que os irmãos de José que aquele copo era um objeto de valor inestimável. Portanto, isto não quer dizer que José praticava hidromacia. Muito pelo contrário, a Bíblia deixa muito claro que as revelações que José recebia eram procedentes somente do Senhor, conforme lá Gênesis, que nós já estudamos, 41. E dando continuidade aí no versículo 6 e 13 do capítulo 44, o mordomo egípcio alcançou os irmãos de José e lhe falou tudo que foi ordenado pelo próprio José. Então eles ficaram surpresos e argumentaram que jamais faria tal coisa. Eles explicaram que tinha agido com honestidade, quando perceberam que o dinheiro do mantimento havia sido devolvido dentro dos sacos de cereal quando visitaram o Egito pela primeira vez. Por isso, quando retornaram, eles trouxeram novamente aquele valor, então não havia qualquer motivo para eles furtarem qualquer coisa de valor da casa de José. Isto está lá no 44, versículos 6 a 9. Os irmãos de José realmente estavam confiantes que era inocente e que tudo seria esclarecido. Então, eles disseram que se o copo furtado fosse achado em qualquer um deles, a pessoa poderia ser morta e os demais seriam escravos de José. Mas o mordomo de José disse que apenas aquele com quem o copo fosse achado é que seria escravo, e o restante dele seria inculpado, conforme Gênesis 44, 10. Aqui fica claro que o teste de José consistia em testar a atitude de seus irmãos, diante da possibilidade de Benjamim se tornar um escravo.
Obviamente, isso tinha a ver com o fato que nos anos antes, aqueles mesmos irmãos tinham feito de José um escravo, ao vendê-lo aos comerciantes ismaelitas, conforme Gênesis, que nós já estudamos lá em 37, versículo 26, 27. Um a um dos irmãos de José colocaram o seu saco de mantimento para ser examinado, e o mordomo começou a vistoriar pelo saco de mantimento, o irmão mais velho até chegar ao irmão mais novo. Então, no saco de mantimento de Benjamim, o copo foi achado, conforme Gênesis 44, 12. O texto bíblico diz que, quando viram que o copo estava com Benjamim, os irmãos de José rasgaram suas vestes. Isso significa que eles ficaram profundamente angustiados. Essa atitude também não deixava de ser uma expressão de amor que tinha eles nutriam pelo irmão mais novo e também por seu próprio pai, que sofreria terrivelmente se algo ruim acontecesse a Benjamim. Então, com instrumentos carregados, eles tornaram a cidade egípcia, conforme Gênesis 43, 13. Já dando continuidade no versículo 14 ao 22, quando chegaram à casa de José, os seus irmãos prostraram diante dele. Então era uma atitude que expressamente ele reconhecia a soberanidade de José, ao mesmo tempo rogava por misericórdia. José os questionou sobre o que havia acontecido, e os irmãos de José se prontificaram a lhe servir como servo. Mas José insistiu que apenas aquele em cuja bagagem seu copo foi encontrado é que seria o seu servo, e os outros voltariam à casa de seu pai, conforme 44, 15, 17. A ocasião do plano de José havia chegado. Aquela era a hora que os irmãos de José demonstrariam tinham ou não mudado, se seriam egoístas ou expressariam amor pelo seu pai e a lealdade ao seu irmão. Foi nesse momento que Judá se aproximou de José e iniciou a defesa em favor de Benjamim. É notável a liderança exercida por Judá, nesse episódio, representado os seus irmãos. Alguns comentaristas enxergam nessa atitude o prenúncio da liderança que foi confiada por Deus à tribo de Judá no tempo da monarquia em Israel. Em sua defesa, Judá reconheceu a posição exaltada de José e principalmente entendeu que Deus estava julgando a iniquidade que eles tinham cometido em relação ao modo que trataram José anteriormente, conforme Gênesis 44, 16, 18. Judá também explicou a José que jamais poderia retornar à casa de seu pai sem o seu irmão mais novo. Isso porque o seu pai já havia sofrido muito com o fim do irmão mais velho, de Benjamim, nesse caso, o próprio José. E não suportaria perder o último filho da mulher que ele amava. Judá deixou claro que Benjamim não voltasse à casa do pai, caso desceria com tristeza a sepultura, conforme Gênesis 44, 18, 22. Já lá em Gênesis 44, 23 a 34, como parte de sua defesa, Judá ainda falou a José que havia se colocado como fiador de seu irmão e que tinha garantido que seu pai de nada mal aconteceria a Benjamim. Por isso, Judá propôs a José que ele ficasse como escravo no Egito em lugar de Benjamim, para que o irmão caçula pudesse retornar em segurança a seu pai, conforme Gênesis 44, 23 a 34. Sem dúvida, esse Judá não se parecia mais com aquele Judá que negociou o próprio irmão como escravo. Muitos estudiosos interpretam a abnegação e o amor sacrificial de Judá como uma tipificação do que faria o membro mais ilustre da tribo de Judá. Em sua expiação ficaria: Cristo tomou o lugar de pecadores culpados, conforme Gênesis 44, termina nesse ponto, preparando o palco para o grande desfecho do plano de José, quando ele finalmente revelaria sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Agora partiremos para o capítulo 45. No capítulo 45 é o capítulo da Bíblia que resiste à revelação da identidade de José aos seus irmãos. O estudo bíblico de Gênesis 45
ainda mostra como a família da aliança se reuniu em perdão e reconciliação. Além disso, esse capítulo é um testemunho claro acerca da providência de Deus no governo de todas as coisas. Conforme esse capítulo 45, pode ser organizado assim, como esboço. Primeiro, José no Egito revela sua identidade de seu irmão. Está no 45, versículo 1 ao 4. Segundo, o testemunho de José acerca da providência de Deus, conforme Gênesis 45, de 5 a 15. E terceiro e último, Faraó ouve falar dos irmãos de José, conforme Gênesis 45, 16 a 28. José revela sua identidade dos irmãos, lá no capítulo 45, continua a narrativa de 44. O capítulo registra o plano de José para deter seus irmãos no Egito e submetê-lo a um teste de lealdade. Os irmãos de José passaram no teste e se mostraram muito diferentes de quanto venderam o próprio irmão José como escravo aos comerciantes ismaelitas. Inclusive Judá, ironicamente, ao mesmo que propôs a venda de José, se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, como escravo de José no Egito. Nesse ponto, em Gênesis 45, inicia uma narrativa mostrando a comoção de José, quando ele não conseguiu mais se esconder e ordenou que todos seus servos saíssem de sua presença. Então José se emocionou profundamente e revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Ele ainda perguntou se Jacó, seu pai, estava vivo, e os irmãos de José ficaram perplexos e não responderam nada, pois estavam atemorizados. Mas José pediu aos seus irmãos que achegassem a ele e explicou-lhe que havia o que temer. José era o irmão que eles tinham vendido para o Egito, conforme 45:4. Já no capítulo 5 ao 15, a porção principal lá em Gênesis 45, sem dúvida é o testemunho de José, apontando para a providência de Deus no governo de tudo que ele havia cometido. Por isso José disse aos seus irmãos que eles não precisavam ficar irritados contra eles mesmos, pelo que tinham feito anteriormente. Isso porque tudo fazia parte do propósito eterno e soberano de Deus. O contexto mostra que os irmãos de José estavam arrependidos de seus pecados, estavam com seus corações contritos. Então, em vez de olharem para seu próprio pecado, agora havia o momento que eles contemplarem a graça de Deus. Em suas providências, para a conservação da vida, Deus enviou José ao Egito, por meio de ação de seus irmãos. Nesse tempo, José tinha cerca de 39 anos de idade, e a terra já estava em crise há 2 anos, e ainda restavam mais 5 anos de fome, pela falta de lavoura e colheita, conforme 45:6. Por isso, José falou claramente que havia conservar a sucessão da família na aliança da terra através de um grande livramento, pois foi o próprio Deus que havia lhe enviado do Egito. A parte central da teologia da narrativa de José fica muito clara na seguinte declaração, entre aspas, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me propôs por aí de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Fecha aspas. Depois disso, José deu ordem para que seu irmão fosse à casa de seu pai e trouxesse do Egito os irmãos de José, que deveriam explicar a Jacó que seu filho estava vivo e tinha sido exaltado por Deus na terra do Egito. Agora, todos deveriam descer ao Egito e habitar ali, na terra de Gósen, uma região fértil no nordeste do Egito. Já no capítulo 45, 16 a 28, o texto bíblico de Gênesis ainda registra que Faraó ficou sabendo da notícia em que a família de José estava se mudando para o Egito e se agradou disso. Inclusive, Faraó falou para José dizer aos seus irmãos que ele estaria o melhor na terra do Egito. José providenciou seus irmãos carro e provisões para o caminho até Canaã, conforme o mandado de Faraó.
Os irmãos de José também receberam festa festiva e foram à terra de Canaã buscar o seu pai. Chegando em Canaã, os irmãos de José contaram a Jacó tudo o que havia ocorrido no Egito. A princípio, Jacó não deu crédito à notícia em que José estava vivo, mas, diante da evidência dos carros que José tinha enviado para buscá-lo, Jacó acabou acreditando e ficou muito animado para finalmente reencontrar seu filho perdido. A principal mensagem de Gênesis 45 traz um exemplo prático e significado do ensino bíblico, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, naqueles que são chamados segundo seu propósito. Gênesis 45 nos ensina que todas as coisas, até mesmo aquele que aos nossos olhos parece ruim, estão debaixo do governo de Deus, de modo que nada escapa de contribuir com a realização do bom propósito do Senhor. Os irmãos de José tinham praticado mal contra ele, mas Deus se tornou mal em bem, ou seja, em sua providência, Deus governa até mesmo as ações humanas para alcançar seus bons propósitos de acordo com seu plano secreto. Os irmãos de José arquitetaram o mal contra ele, mas tudo isso era apenas parte do decreto infinitamente o bom e sábio do Senhor para preservar a família da aliança. Além disso, é muito significativa a declaração de José: o Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra. A expressão vossa sucessão significa literalmente vosso remanescente. Isso indica que José compreendia a fidelidade de Deus às promessas de sua aliança com Abraão. Lá a gente estudou isso em Gênesis 12. Em outras palavras, em Gênesis 45, José declara que através daquela pequena família, Deus haveria de formar uma grande nação. Posteriormente, a literatura profética do Antigo Testamento explica esse mesmo termo, remanescente, para falar do cuidado de Deus ao preservar o seu povo e fiel ao mesmo tempo de provação. Amém, né? Aqui a gente vê a história de José, né, o encontro com seus irmãos, e final Jacó, né, voltou lá para o Egito, né, para ficar lá com José. Quer dizer, aquilo tudo ali que aconteceu com José foi um propósito de Deus para a vida e a preservação da família de Jacó, né, dos hebreus, porque se José não tivesse guardado os alimentos, naturalmente aqueles outros povos poderiam até morrer de fome, porque o mantimento talvez só estaria para o pessoal do Egito. Então, mas isso já foi tudo uma providência de Deus. Então, o homem pode fazer plano, achar que aquilo às vezes não é da vontade de Deus, mas Deus é que sabe todas as coisas. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula e pedir a bênção para todos nós nesse dia e que Deus nos abençoe. Deus, muito obrigado por mais esse estudo. Obrigado pela vida de José, Pai, por todo aquele propósito que tu teve, porque a gente sabe, Senhor, que aquele propósito, a vida dos hebreus ali, né, foi através de a multiplicação do povo hebreu, do israelita, que fez Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então tudo aconteceu com objetivo, tudo foi com seu propósito, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nada acontece sem sua permissão. Que isso seja de lição para nós, que possamos confiar sempre em Ti, sabendo que o Senhor muitas vezes permite o sofrimento, o qual José passou, mas no fim, Senhor, tudo foi para a honra e glória de seu santo nome. Foi para que aqueles irmãos se arrependessem, eles viessem a se humilhar perante José e perante Ti, principalmente, Pai, para que, Senhor, o Senhor mostre que não vale a pena muitas vezes ter ciúmes, não tentar a vida contra os nossos irmãos, contra
nossos familiares, que não fazia aquilo que não provém de ti, mas fazemos apenas o bem. Mas tudo Deus muitas vezes permite, porque o Senhor tem um propósito. E abençoe nós nesse domingo, abençoe cada família, a cada pessoa que está assistindo essas aulas da escola dominical, vai trazendo mais ouvintes para que possa crescer na graça e no conhecimento através do estudo da Tua Palavra. E que Teu Espírito Santo nos ajuda nesse crescimento, entendermos a Tua Palavra, o Teu propósito. É que nós pedimos que nos abençoe nesse dia e tenha uma semana de bênção e paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fico em paz, irmãos, e a graça do Senhor Jesus. E nós possivelmente falaremos no capítulo 47, né? Que seria a próxima, aliás, 46, 47, 48, né? Nós terminamos 45 na próxima semana. Então, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe.